Olá, hoje nós vamos ver aplicações da lei de Gauss. A gente viu a lei de Gauss e o fluxo elétrico nos dois vídeos passados. E nesse vídeo nós vamos usar essa mesma lei para resolver o campo elétrico em situações onde é possível usar a lei de Gauss. Já vou dizendo que a lei de Gauss ela facilita muito a solução dos problemas, mas ela só é aplicável quando a gente tem alguma informação extra, porque sozinha você não consegue usar a lei de Gauss para resolver um problema. Diz o teorema de Helmholtz que para você conhecer o valor de um campo, você precisa saber o seu rotacional e o seu divergente, e a lei de Gauss só oferece para a gente o divergente. Então, quando a gente usa a lei de Gauss, nós temos que usá-la em situações onde há simetrias que possibilitam a gente encontrar a solução. Nós vamos resolver a lei de Gauss hoje para simetrias esféricas, cilíndricas e para o plano e situações onde nós temos simetria de translação com muitos planos com densidade de carga constante. No vídeo que vem nós vamos explorar mais a lei de Gauss, mas aí em situações onde a gente quer entender qualitativamente os problemas, que tem a ver com equilíbrio de cargas, que tem a ver com a distribuição de cargas em condutores aterrados, ou quando há um espaço vazio no meio do condutor. A lei de Gauss ajuda muito a gente a entender essas situações e outras situações, como por exemplo, que no vídeo passado a gente viu esse caso, que é o caso de estudar um tubo de fluxo, e a lei de Gauss é muito útil para a gente entender porque é que o fluxo se conserva dentro de um tubo. Tá bom? Então vamos começar os nossos exemplos hoje e vamos começar com a simetria cilíndrica. Já! Vamos resolver o problema de um cilindro infinito com densidade de carga constante. Então vou desenhar aqui, olha, um cilindro, seria um perfil de um cilindro, aqui, com o raio A e densidade de carga constante. Raio A, densidade de carga constante ρ0, ele está alinhado com o eixo Z aqui. Olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer para resolver qual o valor do campo elétrico usando a lei de Gauss, que está escrita aqui, é a gente encontrar qual é a simetria desse problema e como que o campo elétrico ele se comporta nesse sistema. Quais são suas qualidades? Primeira coisa é a seguinte: o cilindro é infinito, a densidade de carga é constante, o espaço é homogêneo. Esse campo ele não pode ter componentes na direção do eixo Z. Ele não pode estar nem para o lado de cá, nem para o lado de cá. Ele tem que estar numa direção radial. Porque não há direção preferencial aqui. Nem o lado do Z positivo, nem o lado do Z negativo tem nenhuma propriedade que faça a diferença de modo que faça o campo perder essa simetria. Então, o campo não pode estar apontando para nenhuma dessas duas direções. Como ele é um cilindro homogêneo, é claro que também nenhuma direção do ângulo φ, imaginar que tem um eixo x aqui, que dá uma direção para a contagem do ângulo φ, qualquer direção em torno do eixo é absolutamente equivalente. Então, o nosso campo elétrico, em qualquer direção, ele vai ter um certo valor que, vamos colocar aqui, ó, ele vai ter um certo valor que só depende da distância até o centro, em termos de módulo, embora ele possa apontar para qualquer direção radial aqui. Então, o nosso campo elétrico ele não depende nem da coordenada Z e nem da coordenada φ. Ele não aponta na direção Z, não depende da direção Z, não depende da direção φ e nem tem componentes na direção φ. Logo, o meu campo elétrico ele será escrito como alguma coisa do tipo ER na direção R assim. E olha, eu estou usando a variável R para indicar a posição aqui.
para não confundir com o ρ. Normalmente a gente usa ρ para coordenadas cilíndricas, mas eu vou usar o R, que é para a gente não fazer confusão. Tá bom. Essa integral de Gauss é realizada sobre uma superfície. Agora, a grande mágica do uso da lei de Gauss é a gente escolher a superfície de modo a facilitar a minha integral. Bom, a gente acabou de falar e acabou de analisar que o campo elétrico só depende de R. E uma superfície com R constante aqui nada mais é do que um cilindro. Então vamos escolher uma superfície de integração que seja um cilindro. Vamos escolher uma superfície de integração que passe por esse ponto aqui e seja um cilindro. Eu vou desenhar aqui, então, uma superfície, aqui, ó, assim, que passe por esse ponto, que seja um cilindro. Aqui, está passando por trás, assim, está aqui, tá aqui. Esse é o meu cilindro. Bacana. Nesse cilindro é que eu vou realizar a minha integração. Esse cilindro aqui tem uma superfície de raio R, e tem aqui as tampas, né? Tem essa tampa aqui. E dentro desse cilindro a gente inclui também, claro, um pedaço do meu cilindro que contém uma densidade de carga constante, que está aqui, ó. Esse cara aqui está dentro do meu cilindro, um pedaço dele está aqui. Vamos dizer que ele vem até aqui. Ok. Vamos realizar essa integral nessa superfície aqui. Essa superfície que eu realizo a integral de Gauss, eu chamo de gaussiana. Tá bom. Para realizar essa integral, eu preciso também saber quanto que é o ds. E o meu ds aqui nessa superfície, se eu pegar um pedacinho dela aqui, vamos tentar imaginar que isso aqui seria um infinitesimal da minha superfície. Esse infinitesimal aqui, ele tem um comprimento na direção z, então ele tem um comprimento dz' aqui. Vou colocar linha como variável de integração. E ele tem aqui uma altura que depende do dφ', mas esse aqui é o ângulo em radianos. Para eu saber quanto que é esse tamanho aqui, eu tenho que multiplicar por r. Então é r dφ'. Logo, o meu ds, que é o meu vetor infinitesimal perpendicular aqui à superfície, ele é normal à superfície, então ele tem um ângulo reto. Esse ds aqui, ele também aponta na direção ER, e ele tem uma área que é dz' vezes r dφ'. Então, r dφ', dz'. Tá certo. Agora eu posso escrever a minha integral e realizar essa integral. Essa integral, em L, ela vai... Eu vou arbitrar aqui um valor, vou dizer que aqui é z igual a 0 e aqui é z igual a L. Tá? Porque vamos dizer que o comprimento desse cilindro aqui seja um comprimento L. Tá bom? Nesse comprimento L aqui, eu vou fazer uma integral, então. Então, essa aqui dá integral de 0 até L, ou seja, daqui até aqui, uma integral de 0 a 2π, ou seja, a volta inteira. E aí eu tenho ER, mas olha, produto escalar aqui é entre esses dois vetores, ER, que é unitário, com esse daqui que também é unitário. E a gente sabe que o produto de dois vetores unitários iguais é igual a 1. Então nem vou escrever, eu já vou escrever direto R dφ' dz'. R dφ' dz', já deixo o produto escalar para fora, porque não vou precisar fazer. Essa integral aqui, o campo elétrico, o ER, não depende das variáveis de integração. E as variáveis de integração só aparecem aqui mesmo, então fica trivial fazer essa integral. Fica ER, R vezes 2π vezes L. Com esse resultado, eu posso escrever que o meu campo elétrico ele é igual a carga total, aqui, dividida por epsilon zero,
dividida por 2πr. E aqui, olha, esse L que está aqui, eu vou deixar ele aqui em cima, de propósito, assim. R. Você reconhece o que é isso aqui? Isso aqui é a carga total dentro de um certo comprimento L por unidade de comprimento. Isso aqui é uma densidade linear de carga. Se eu pegar um pedaço dessa superfície, um pedaço de qualquer comprimento, e multiplicar esse valor aqui pelo comprimento, eu tenho quanta carga tem dentro. Então isso aqui é uma densidade linear de carga que eu vou chamar de lambda. E esse resultado aqui, eu vou escrever até assim, é exatamente o mesmo resultado que a gente obteve quando calculou o campo causado por uma linha com densidade de carga uniforme. Exatamente o mesmo campo. Pode olhar que é esse mesmo valor. Então a primeira coisa aqui, que muito rapidamente, sem fazer aquela integral complexa que aparecia tangente ao quadrado de θ, lembra? Que dava secante ao quadrado, tinha que fazer um monte de conta. Aqui rapidamente a gente já conseguiu obter o valor do campo. E mais, vamos retomar aqui o nosso cálculo e desenhar o nosso cilindro de lado. Nosso cilindro carregado com densidade ρ0 de carga. E aí, olha, eu vou lembrar que a gente escreveu a nossa gaussiana aqui, nessa posição, assim, fora, aqui do meu volume carregado. Então ela tem um raio R aqui, ó. E esse cara aqui tem um raio A, com uma densidade de carga ρ0. Ok. Aqui nessa região, aqui com essa gaussiana, eu obtive esse campo elétrico. E aliás, esse campo elétrico eu posso terminar de escrever aqui, substituindo aqui quanto que é a carga total dentro da gaussiana. Quanto que é a carga total dentro da gaussiana? É o volume desse cilindro aqui, que multiplica a densidade de carga. Esse volume aqui, ele tem A de raio na base, então é base vezes altura, π vezes A ao quadrado, a área da base, vezes a altura, que é L, dividido por L, multiplica ρ0, que é a densidade de carga. Então aqui eu vou ter quanto? Eu vou ter a carga, então é π vezes A ao quadrado vezes L ρ0, dividido por L, essa é a parte de cima, dividido por 2πε0r. Corta, 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 corta. É R, né? Eu tenho então que o meu campo elétrico é A ao quadrado ρ0 e R dividido por 2ε0r. Ok, esse é o valor do meu campo. Para quê? Para R maior que A. Tá bom? Para R maior que A, esse é o meu campo. Quanto será que é o campo, então? Agora vou exercitar o direito de escolha da gaussiana. E aqui eu vou colocar a gaussiana para o lado de dentro do meu cilindro. E descobrir quanto que é o campo aqui dentro, ó. Aqui, ó. Vou colocar a gaussiana aqui agora. Essa gaussiana que está aqui em cima é uma gaussiana que eu usei para R maior que A. Agora eu vou escolher outra. Por que não? Agora uma gaussiana com R menor do que A. Quem escolhe a gaussiana é você. Você põe a gaussiana no lugar que você quiser para calcular o campo na região que te interessa. Então, repara bem. Você tem um cilindro de raio A. Isso não é a sua escolha. Isso é dado. O problema que você tem que resolver é ter um cilindro de raio A. A gaussiana, que é a sua estratégia de resolver o problema, você é que escolhe onde põe. Tá claro? Vou repetir. Você é quem escolhe o lugar onde você coloca a sua superfície gaussiana onde você vai realizar essa integração. Tenha sempre isso em mente. A gaussiana não é obrigatoriamente nenhuma das superfícies aqui do seu problema. É uma superfície que você escolhe, você põe a superfície onde você quiser. E agora,
nós vamos pôr essa superfície para o lado de dentro do nosso volume onde há carga. O volume onde há carga tem um raio A. Vou colocar a minha gaussiana aqui dentro. Nessa altura do cálculo, esse pedaço aqui, toda essa argumentação que eu usei aqui continua válida. O campo continua radial. A gaussiana ela vai estar aqui para dentro, mas o ds continua na direção do ER. O campo continua na direção do meu vetorzinho unitário ER também. O produto escalar vai continuar dando 1. A única coisa que vai mudar é qual é a carga total que está dentro da gaussiana. Porque esta carga total tem que estar dentro dessa superfície. E essa superfície é a superfície gaussiana que aqui eu coloquei para dentro do meu volume. Agora, a quantidade de carga é diferente. É como se aqui no meu cilindro eu tivesse a carga restrita, olha, aqui ó, um volume menor. Aqui ó, um cilindrinho menor aqui dentro. Tem menos carga. Tá percebendo? Tem menos carga. Tá aqui ó, num cilindro de raio menor que A. Agora a minha carga será outra. E eu vou pegar de novo essa mesma equação e vou escrever aqui, só que em vez de π vezes A ao quadrado, fica π vezes R ao quadrado, que é essa área da base agora. Então fica π R ao quadrado, L ρ0 dividido por L, tudo igual, 2π ε0R, dr. E aí de novo, corta, agora corta esse quadrado com esse R, que é a nossa novidade, corta o π com esse π aqui, e eu vou ter agora ρ0R dividido por 2 ε0 ER. Tá aí, ficou bem na borda do vídeo, né? Mas dá para ver que é o ER, isso para R menor que A. Tá bom? Olha só, essa decresce com R e essa aqui cresce linearmente com R. Eu vou fazer um gráfico aqui nesse canto, tá? Um gráfico do campo elétrico. Vamos considerar o ponto A aqui, olha. Primeiro, para R menor do que A, o meu campo elétrico ele cresce linear, ele cresce proporcional com o raio. Então ele dá uma reta. Ele dá uma reta aqui. Até quando eu chego na superfície. Depois da superfície ele decai inversamente proporcional a R, como se fosse uma linha carregada, não um cilindro, só uma linha. E ele fica assim, né? Como a gente já viu antes. Cai com 1 sobre R aqui, e aqui ele cresce com R. Você viu como é fácil resolver? A gente não precisa fazer integrais muito complexas, resolvemos os dois casos, e as contas são relativamente simples. Próximo caso agora, nós vamos resolver para uma esfera e depois para um plano. Vamos lá. Para calcular o campo elétrico de uma distribuição esfericamente simétrica de cargas usando a lei de Gauss, a primeira coisa que faz é identificar a simetria do problema. Esse problema aqui é assim, nós temos uma carga esférica com densidade uniforme ρ0 e raio A. E o nosso sistema nós já conhecemos. O campo elétrico no sistema esfericamente simétrico, ele só depende da distância do ponto que você quer calcular o campo até o centro da distribuição esfericamente simétrica de cargas. Ele não depende das coordenadas θ nem da coordenada φ, por causa justamente da simetria do problema. Nós escrevemos então o nosso campo elétrico como sendo dependente apenas da coordenada radial. A expressão é essa que você está vendo aí. O nosso elemento infinitesimal de superfície, ds, é justamente o elemento infinitesimal de superfície em coordenadas esféricas, que é ER vezes R ao quadrado, seno de θ dθ dφ. Para fazer a integral de Gauss, eu quero chamar a atenção de vocês de uma coisa. A integral se dá em θ e em φ. E o campo elétrico só depende da coordenada R. Por isso, essa integral é simplesmente o valor do campo elétrico vezes a superfície da esfera de raio R. Isso que a gente está levando em consideração que esse produto escalar é, mais uma vez, o produto escalar de dois vetores unitários, ER no caso, né, alinhados. Portanto, dá 1 esse produto escalar. Ali da integral, então, só fica o ER
vezes a área da superfície, que é 4π vezes r ao quadrado. E isso, se a gente coloca igual a 1 sobre ε0 vezes Q total, resulta no valor do campo, que é exatamente o campo de uma carga pontual colocada no centro do sistema, como a gente já viu antes, cujo valor dessa carga total é exatamente toda a carga da nossa distribuição esférica. Então esse é o resultado que a gente chegou até agora. E vamos explicitar quanto que é o valor do campo para R maior do que A. Para R maior do que A, eu tenho uma carga total que é igual ao volume dessa esfera aqui. Ela está totalmente contida dentro da gaussiana, dá 4/3 de π vezes A ao cubo. Veja que não é R, hein? É A, porque é o volume onde está a carga, vezes ρ0. E se eu substituo essa expressão nessa, o que eu obtenho é que o campo fora da distribuição de carga, fora da esfera de carga aqui, ele é igual a, vamos ver, A ao cubo, ρ0 dividido por 3ε0, 1 sobre r ao quadrado ER. Esse é o campo fora da esfera. Para R menor do que A diferença é que eu vou ter aqui dentro, olha, vamos colocar a gaussiana aqui dentro agora. Minha gaussiana veio para cá. Agora, essa nova superfície aqui, ela contém uma quantidade de carga menor. Essa quantidade de carga que está agora aqui dentro desse pedaço é menor, ela não é mais 4/3 de πA ao cubo, mas é 4/3 de πr ao cubo, vezes ρ0. E isso significa que para R menor que A, o meu campo elétrico ele vai ser ρ0 dividido por 3ε0 vezes R, que multiplica ER. Então, se for fazer um gráfico aqui do valor do meu campo elétrico, ele vai dar uma reta para R menor do que A, e depois ele cai com R ao quadrado, como se toda a carga estivesse no centro. Aqui é o valor A, aqui o campo elétrico E, o módulo do campo elétrico. Tá, então a gente reproduz aqui mais uma vez o resultado que a gente tinha antes, e você vê que o cálculo é bem mais simples. Bom, agora vamos calcular para uma distribuição plana. Vamos lá ver. Vamos calcular então o nosso campo elétrico numa região entre dois planos infinitos, que eu vou considerar com uma densidade de carga constante. E nós vamos usar a lei de Gauss para resolver esse problema. Eu vou então colocar aqui a nossa densidade de carga, vai ser ρ0, a distância entre as placas vai ser 2 que multiplica D, e eu vou usar a lei de Gauss. E escalar ds' igual a carga total dividido por ε0. O que é que eu posso falar em relação às propriedades de simetria dessa região contida entre dois planos infinitos? Bom, primeiro que o campo elétrico não pode ter componente paralela à superfície dessas placas aqui, porque elas são infinitas e por simetria não tem direção preferencial. Então necessariamente o campo elétrico é perpendicular à direção das placas. Segundo, que se eu considero que ele é perpendicular e eu venho numa posição aqui, olha, escrevo o campo elétrico assim, da distância desse ponto até o plano de simetria, vou colocar um plano de simetria aqui, e vou dizer que essa direção que aponta o campo elétrico é a direção EX. EX está para cima aqui. Qual será o valor do campo elétrico se eu considerar uma distância daqui até aqui que seja x? Considere a mesma distância para baixo aqui, x também. Qual será o valor do campo elétrico aqui?
Veja só, se o campo elétrico está se afastando da região com densidade de carga uniforme, e essa densidade de carga é igual em todo o espaço, entre as duas placas, o valor do campo elétrico aqui deve ser igual ao valor do campo elétrico de lá, só que por simetria ele deve apontar para a direção oposta. Então eu vou dizer que o valor do campo elétrico na posição menos x é igual ao negativo desse campo aqui na posição x. Tá? Então o meu sistema tem ele é antissimétrico. Ele inverte o sinal quando eu inverte o sinal da função quando eu inverto o sinal da minha variável no meu domínio. O campo elétrico tem direção oposta. E no centro aqui, a contribuição dos dois lados, para baixo e para cima da minha superfície, resultam que exatamente nessa superfície o campo é zero. Ok. O campo deve ser zero aqui. Aqui eu vou ter igual a zero nessa superfície aqui. Ele é simétrico assim, distância 2D. Vamos escolher a nossa gaussiana agora então e fazer as nossas contas a partir dessas propriedades de simetria que a gente já falou. Como é que eu vou escolher minha gaussiana aqui? Bom, eu vou usar uma superfície onde o campo elétrico é constante. Assim, olha, então uma superfície paralela aqui em relação a esse plano. É claro que o campo elétrico ele vai ter a mesma intensidade em todos os pontos, já que o plano é infinito, não tem nenhuma borda para dar referência para a gente. Em todos os pontos aqui o plano é constante, o campo elétrico é constante. Eu vou colocar a outra tampa aqui embaixo, ali em cima do eixo do plano de simetria, porque eu sei que aqui o campo é zero. E claro, vou colocar as minhas paredes perpendiculares aos planos, porque isso vai, sabe fazer o quê? Vai fazer com que esse produto escalar, nessa região aqui, olha, vai ter um ds' apontando para o lado e um campo apontando perpendicular, quer dizer, paralelo à superfície. Isso faz com que o produto escalar seja zero aqui. Isso não contribui para a nossa integral. Bacana. Que mais? Vamos fazer essa integral aqui em cima da nossa gaussiana. Em cima da nossa gaussiana, em toda essa extensão, o produto escalar EDS é o produto de dois vetores alinhados. Então o resultado dessa conta é simplesmente o produto das duas amplitudes dos dois vetores. E mais, como esse vetor, o campo elétrico, é constante em toda a superfície, o resultado dessa integral é simplesmente a área dessa superfície que multiplica a amplitude do campo elétrico aí. Então, se o meu campo elétrico se escreve como um certo vetor unitário na direção x, que multiplica a amplitude do campo na direção x, o que eu vou ter aqui como resultado é, para a tampa de cima, área vezes campo. Para a tampa de baixo, zero, porque o meu campo é zero por simetria aqui. E para as laterais, o produto escalar dá zero. Então o resultado da minha conta é que o meu campo elétrico será carga total dentro da minha superfície gaussiana, dividido por ε0 vezes a área, que multiplica EX. Ok? Vamos agora fazer caso a caso. Primeiro caso, quando x ele está na posição fora do meu volume onde há carga. Então, portanto, eu vou considerar em x maior do que d, já que a minha espessura é 2d, daqui até aqui tem d. Para x maior do que d, a carga total é exatamente a carga que tem dentro desse volume aqui. Portanto, eu vou colocar para a carga total ρ0 vezes a área vezes essa distância que é d. Eu vou ter um campo elétrico, carga total é distância daqui até aqui vezes a área, que multiplica a densidade de carga, e x dividido por ε0a. Isso faz com que eu tenha, corta, d vezes ρ0, que multiplica ex dividido por ε0. Tá aí. Então esse é o meu campo nessa posição.
Na posição x maior que 0, mas menor do que d, ou seja, aqui dentro, muda a quantidade de carga que está dentro da minha gaussiana. Ao invés de ter uma altura d, eu tenho uma altura x. Então eu vou ter um campo aqui, olha, que vai ser x vezes a área vezes ρ0 dividido por ε0a. Também corta aqui. E eu vou ter então x sobre ε0, que multiplica ρ0 e x. É óbvio que por simetria eu vou ter na região entre menos d e 0, eu vou ter um campo elétrico que vai ser também x, ρ0 dividido por ε0 e x. Como x é negativo, isso vai me dar um campo apontando para baixo. E para a região que eu tenho o x menor do que menos d, eu vou ter um campo elétrico que é igual a menos d, ρ0 sobre ε0 e x já apontando para baixo. Ok, 2 comentários sobre isso. O primeiro é que o nosso gráfico aqui, olha, vou fazer um gráfico aqui do nosso sistema. Eu tenho aqui o campo elétrico, aqui o valor de x. É um gráfico antissimétrico e ele faz uma curva assim. Ele vem constante, com o valor menos d ρ0 sobre ε0, sobe, cruza a linha e vai reto. Aqui é a posição menos d, aqui é a posição mais d. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário é que a espessura 2d aqui, olha, se eu pegar a minha espessura e multiplicar por ρ0, eu vou ter uma densidade de carga superficial, σ0, que é igual a 2d vezes ρ0. Se eu pego esse valor e substituo nessa expressão aqui do campo fora da minha placa, da minha região carregada, eu vou ter um campo que vai ser, eu vou colocar d vezes ρ0, que vai ser ρ0 sobre 2, coloco aqui, σ0, desculpe, fica σ0 sobre 2 ε0 e x. Esse resultado a gente já calculou antes, quando calculou o campo elétrico de uma placa. Então aqui você vê que a gente, mais uma vez, fez um cálculo muito simples e chegou num resultado rapidamente para o valor do campo elétrico em todo o espaço. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar hoje para vocês. Muito bem. Hoje você viu a aplicação da lei de Gauss na forma integral para resolver o campo elétrico em situações onde a gente conseguiu identificar a simetria. E nessas situações ficou muito mais fácil resolver o campo elétrico do que usando o princípio da superposição e calculando as integrais como a gente faz para o caso geral. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver aplicações da lei de Gauss para situações que envolvem equilíbrio de cargas e o campo em condutores. Eu quero, antes de terminar, chamar a atenção de vocês para uma coisa muito importante que eu não gostaria que vocês se confundissem com isso, porque isso é um passo muito importante na aplicação da lei de Gauss. É saber que a gaussiana, a superfície de integração, é uma abstração matemática. Você escolhe aonde você coloca essa superfície. Não confunda a superfície de Gauss, a gaussiana, com alguma obrigação de colocar essa superfície em uma posição dada do seu sistema de cargas. Ela não é necessariamente o contorno de uma esfera carregada, nem um pedaço do teu sistema, se você não quiser que ela esteja ali. É você que escolhe o lugar da gaussiana. Então é isso, gente. Nós vimos as formas de calcular o campo, vimos a ideia de superfície gaussiana, e eu chamei a atenção para esse aspecto. E vamos para o nosso próximo vídeo então, tá bom? Até lá!